Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev, A Justiça Libertária em Noite Adentro. Para quem ainda não viu, existe uma série belga nova na Netflix, um drama de ficção científica chamado Noite Adentro, ou no original Into the Night. A premissa da série é bem interessante e reflete vários contos de ficção científica já escritos. Eles dizem que a série é baseada no conto The Old Axolotl, de Jacek Duraj, um conto de ficção científica polonês. Eu confesso que esse conto específico eu nunca li, vou até procurar para ler. Mas tem vários contos nessa linha. O mais antigo que eu conheço é um dos primeiros contos de ficção científica de toda a história. O conto De Encontro ao Sol, ou originalmente em inglês Into the Sun, de Robert Duncan Milner, escrito no século XIX ainda, em que eles fazem basicamente a mesma coisa do seriado, só que com um balão, né? Porque lembra? Não tinha avião no século XIX. Estamos falando de um dos primeiros contos de ficção científica jamais escritos. A Revolução Industrial, o desenvolvimento da ciência, trouxeram um monte de novas máquinas e ideias para a sociedade. No século XIX foi quando as pessoas começaram a extrapolar isso, a imaginar coisas que poderiam acontecer no futuro, máquinas que poderiam existir, eventos que poderiam vir a acontecer. Embora existam ainda alguns contos mais antigos que isso, que possam ser classificados dessa forma, a verdade é que o gênero ficção científica nasceu no século XIX e, lógico, floresceu no século XX. São relativamente poucos os contos de ficção científica anteriores a 1900 e esse é um deles. Pois bem, a linha geral da série eu posso explicar, não é spoiler, porque está na descrição dela no Netflix. Aconteceu algo com o Sol que tornou a radiação do Sol mortal. Lógico, o lado do planeta em que era dia quando isso aconteceu, todo mundo morreu, não tiveram chance. Mas mesmo onde era noite, as pessoas demoram um tempo para entender o que estava acontecendo. Tudo o que sabiam é que pessoas do outro lado do mundo pararam de responder mensagens, ligações caíram. Então, um cara que suspeita ou sabe o que está acontecendo sequestra um avião para andar sempre para oeste. Lembra? Ele quer ficar sempre de noite. Precisa fugir do sol a qualquer custo. A premissa é interessante, o filme eu achei que tem algumas simplificações meio exageradas, até a velocidade do avião precisaria ser muito rápida para permitir isso, mas enfim, é um drama de ficção. O que importa mesmo é o drama que vai se desenrolando ao longo do filme. Eu vi a primeira temporada inteira ontem e vale muito a pena assistir. O foco da série é justamente o drama daquelas pessoas presas em um avião lutando por sua sobrevivência. Até aqui, como disse, só expliquei a premissa do filme, tem isso na descrição da Netflix. Acrescentei só algumas opiniões minhas sobre a série, que foi lançada no dia 1º de maio agora. Não tem spoilers até aqui. Mas, para entrar na visão libertária da coisa, eu vou precisar falar sobre a história. Então segue o aviso de spoilers. Vão ter spoilers adiante. Sim, vamos falar sobre o enredo, alguns personagens da série. Se você prefere ter a surpresa de ver a série, pause o vídeo aqui, vai lá ver a série, depois volte aqui para ver a visão libertária sobre ela. Vou esperar um pouquinho antes de continuar para ninguém receber spoilers sem querer, tá? Ok, então se você está até aqui, estou assumindo que você ou já viu a série, ou então não se importa com spoilers. Após algumas cenas introdutórias, a história começa no aeroporto de Bruxelas. Lembra, o filme é belga. Um voo que iria para Moscou, na Rússia. As pessoas estão embarcando no voo e algumas percebem que as pessoas nos Estados Unidos e em outros lugares pararam de responder mensagens, as ligações caíram, mas até ali ninguém achava que nada estava errado. Daí chega um dos personagens principais, Terenzio Gallo, que é um oficial intérprete italiano da OTAN, que ouviu numa reunião a informação de que o Sol estaria matando pessoas. Pouco depois disso, os líderes da OTAN todos saíram apressados de lá. Então ele chega no aeroporto de Bruxelas e compra uma passagem para Nova York. Ele quer ir para o oeste, o mais oeste possível, só que o voo dele atrasa. Ele percebe que o dia já está clareando, daqui a pouco o sol vai nascer, então o que ele faz? Ele não tem alternativa, ele rouba a arma de um segurança e entra nesse avião que iria para Moscou e sequestra o avião. O embarque ainda estava acontecendo, e até o piloto do avião havia saído após a verificação, só estava lá o copiloto, uma aeromoça e mais 13 pessoas que já tinham embarcado.
Então ele obriga o avião a decolar e ir para o oeste. Veja, embora o pano de fundo seja ficção científica, ou seja, o fato que eles precisam ir sempre para o oeste para ficar sempre na noite, o drama real é a interação entre as pessoas que estão dentro do avião. De fato, eles discutem o problema em si, o que houve de errado com o Sol, por quanto tempo aquilo duraria, porque, lógico, eles sabem que não podem ficar viajando para sempre. Uma hora o avião vai dar defeito, vai precisar de manutenção, enfim. A questão é discutida, eles buscam informações, descobrem numa ligação que há uma suposta base no Havaí que seria protegida, depois descobrem que essa base não ficou pronta e decidem ir para uma outra base na Bulgária, onde é uma base profunda, de forma que não é afetada pela radiação do Sol. Mas o fato é que as questões científicas são tratadas bem de leve. A grande questão no filme, a grande questão na série são os conflitos entre as pessoas, porque é todo mundo estranho. Fora uma mãe com um filho, nenhum dos outros passageiros tinha ligação com o outro. Sim, tem a equipe do avião que se conhecia, o copiloto, uma comissária e um faxineiro que por acaso estava a bordo. Mas a maior parte das pessoas é estranha, ninguém se conhece. E da interação entre essas pessoas que surge todo o drama da história. A série usa aquele truque que vem lá desde Lost, de fazer flashbacks para explicar a história de cada personagem. Então, cada capítulo da primeira temporada tem o nome de um dos personagens, justamente porque inclui informações em flashback daquele personagem. Mas os conflitos não têm a ver com aquele personagem necessariamente. No primeiro capítulo, conta a história de Sylvie, a mocinha da história, uma piloto de helicóptero militar que perdeu o marido recentemente, que acaba ajudando o copiloto a voar o avião. Apesar disso, o primeiro a ser feito prisioneiro pelos demais, lógico, é o Terenzio Gallo, o cara que sequestrou o avião, quando um passageiro consegue pegar o rifle dele. Mas nesse ponto, eles já estão próximos de pousar na Islândia, o primeiro aeroporto a oeste para onde eles vão. Nesse ponto, o copiloto e outros passageiros podem ver o aeroporto em caos, tudo pegando fogo, a pista cheia de aviões quebrados. Parece que muitos aviões tentaram ir para lá e não conseguiram pousar porque a pista já estava tomada. Nesse momento eles começam a acreditar na história do cara, daí tiram ele da prisão do banheiro. E logo no início tem umas brigas entre passageiros que podem escapar aos brasileiros. Um dos passageiros é Ayaz Kombambay, é turco e logo entra em conflito com Terenzio, o italiano, e Rick, o inglês. Para quem não sabe, turcos para a Europa são mais ou menos o mesmo que mexicanos para os Estados Unidos. Talvez possamos dizer que o mesmo que bolivianos para o Brasil em menor escala, claro. Veja, eu não estou defendendo esse comportamento preconceituoso não, tá? Apenas deixando claro o contexto. Tal preconceito existe. Muita gente imigra da Turquia para a Europa para ocupar empregos de menor nível de escolaridade, então rola uma certa discriminação por lá, os passageiros europeus tratando o cara. E também os árabes, o faxineiro é árabe e tem um outro passageiro árabe também. Bem, como o aeroporto de Reykjavik na Islândia está destruído, eles não têm como pousar lá, a única alternativa é uma base militar na Escócia. Então eles fazem isso, pousam na Escócia e lá eles encontram 3 militares ingleses que estavam nessa base e pedem carona para ele, alegando que podem ajudar também. Um deles é piloto, que é ótimo porque Sylvie, como dissemos, não tem experiência. E aí vem o primeiro caso. Esses 3 militares entram a bordo, ajudam bastante, consertam o rádio, restabelecem o Wi-Fi a bordo, que estava quebrado e tudo mais. Não agridem ninguém, não ameaçam ninguém. Mas daí, um dos passageiros vê na internet que aqueles militares estavam sendo acusados de homicídio e estupro no Afeganistão. Os demais passageiros acham um absurdo e um risco transportarem pessoas que fizeram isso. Mas nenhum deles se lembra que eles estão sendo acusados de um crime. Eles não necessariamente cometeram o crime. É a história que eu ressalto sempre. Justiça pelas próprias mãos não é justiça. Repelir agressão, ameaça direta de agressão, direito de defesa é perfeitamente justo. Se os caras tentassem fazer algo com eles, tentassem agredir um deles, seria perfeitamente justo repelir usando violência. Porém, no mínimo, eles deveriam ter dado aos caras a oportunidade de se defender. Vocês fizeram isso mesmo? Qual é o processo? Sim, eu entendo, homicídio e estupro são crimes bárbaros e quem comete esse tipo de crime merece toda a punição do mundo, mas eles estavam sendo julgados, não há certeza de que foram eles mesmos que cometeram tal crime. No final, eles decidem punir os caras deixando eles no Canadá. Eles enganam os caras dizendo que iam buscar um rádio, não sei o que lá, e conseguem decolar antes deles.
Infelizmente, nesse processo, a aeromoça Catherine morre também porque ela não sabia do plano e acaba ficando para trás com eles devido à indecisão dela, ela não sabia o que estava acontecendo. Mas veja, essa não é a única situação em que eles fazem julgamento na viagem. Ayaz, o turco, também é acusado posteriormente. Veja, havia um outro passageiro no início do filme que morre logo no início. Começa a passar mal e morre antes de conseguirem fazer qualquer coisa. Ayaz é visto em determinado momento abrindo a barriga do cadáver desse passageiro e retirando pedras preciosas de lá. Posteriormente, descobre-se que Ayaz é contrabandista que tinha contratado o outro rapaz como mula. Veja, o outro rapaz não conhecia o Ayaz, mas o Ayaz estava de olho nele, para não perder as pedras preciosas, esmeraldas valiosíssimas que pertenciam a um sultão turco. A princípio, o Ayaz não matou ninguém, mas veio aquela pergunta, poxa, a gente já matou os ingleses por crimes anteriores. Agora que sabiam que o Ayaz também cometeu um crime anterior, por que não punir ele, né? Só que aí o Terêncio defende o Ayaz. Lembre-se que no início eles brigavam, né? O Terêncio é italiano, o Ayaz é turco, tinha toda uma briga entre eles. Parece claro que o Terêncio está preocupado com a ladeira escorregadia. Mataram 3 por estupro e homicídio. Estão querendo matar mais um agora por contrabando de pedras preciosas. Daqui a pouco vão matar alguém porque falou palavrão. Qual o limite dessa justiça do avião? Esse é o risco de julgamento sem base na ética libertária e em contratos privados previamente aceitos. Qual punição é justa para qual crime? Na ética libertária, é claro, você tem o direito de usar violência punitiva proporcional à violência que você sofreu. Se você assinou um contrato, você deve sofrer a cláusula penal prevista naquele contrato. Se você começa a criar tribunais democráticos para decidir por votação quem vai morrer e quem vai viver, você está fazendo injustiça, não justiça. No final, Ayaz é perdoado. Mas daí vem o caso seguinte, o pior de todos. Quando Ayaz e Terêncio vão até a OTAN para a viagem seguinte deles, eles brigam. E Terêncio dá um soco em Ayaz que cai desacordado. Terêncio, lembre-se, é o cara que salvou todos eles, porque fez o avião ir para o oeste lá no início. Foi também o cara que evitou que o próprio Ayaz fosse morto, evitou a ladeira escorregadia de começar a condenar todo mundo à morte. E a luta foi uma luta justa, eles estavam brigando de soco. Parece muito estranho que Ayaz, um cara grande, tenha morrido só com um soco. Pois bem, ele achava que Ayaz tinha morrido, voltaram para o avião, só que Ayaz não tinha morrido. Ele volta para o avião também e consegue embarcar e conta a história. Então Terêncio é que vai para a prisão do avião, na última perna para o abrigo lá para a Bulgária. Pois bem, nesse tempo todo, Sylvie, a piloto de helicóptero que perdeu o marido recentemente, acaba assumindo o papel de líder da equipe. Ela passa a dar as ordens porque todos os demais, até o copiloto, tinham problemas, arrumavam brigas e coisa e tal. Então ela passa a série toda sendo a boazinha. Mas veja bem, no final ela comete a pior atrocidade de toda. Porque depois que o avião pousou na Bulgária, que já estão indo para o abrigo, eles se dividem em 2 carros. Em um carro vai a Sylvie com o Terêncio e mais algumas pessoas, e no outro carro vai o Ayaz com outras pessoas também. E nesse caminho entre o aeroporto e o abrigo, o Ayaz tem um ataque. Fica claro que ele já vinha tendo convulsões assim desde antes de tudo isso. Ou seja, não foi o soco de Terêncio que deixou o cara desacordado. Ele já tinha uma doença anterior, uma espécie de convulsão, e foi a doença que incapacitou ele. Ou seja, Terêncio não foi quem deixou o cara desacordado. Pior, Ayaz sabia que tinha doença. Isso fica claro no último episódio. E foi isso que o abateu, e não falou nada no julgamento de Terêncio. Pois bem, só que isso está acontecendo em um dos carros. No outro carro, em que iam Sylvie e Terêncio, ele chega antes ao abrigo, mas tem um portão que fecha. Então Terêncio fica encarregado de abrir o portão para o outro carro. Na hora que eles estão indo para o abrigo, ficam sozinhas Sylvie e Terêncio, e ela, como forma de punição, prende ele ao poste com algemas. Ou seja, ela, em última análise, condenou o cara à morte. Isso enquanto todos os demais já sabiam que Terêncio não teve culpa no incidente. Bom, é verdade que ela esperava que os outros iriam passar por esse portão e poderiam libertar Terêncio, mas o outro carro acabou fazendo um outro caminho. No final das contas, a mocinha da história, a boazinha, achando que estava fazendo justiça, cometeu o pior crime possível contra a pessoa que salvou todos eles, porque lembre-se, Terêncio foi o cara que fez eles irem para o oeste logo no início. Estariam todos mortos se não fosse por ele. E todos os demais já sabiam naquele momento que Terêncio era inocente do fato do Ayaz ter colapsado com um soco.
Isso traz de volta a importância da questão da intenção e previsibilidade para a punição. Já discutimos isso no vídeo Onde está o erro na ética argumentativa. Qualquer prejuízo causado por uma ação de outra pessoa pode ser exigida a indenização por isso. Isso independe de intenção. Mesmo que eu, sem querer, bata no seu carro, se a ação foi minha, o seu carro estava parado, a ação foi minha, o prejuízo sou eu que tenho que pagar. Eu tenho que te indenizar o seu carro. Mas isso, estamos falando de restituição apenas. Se eu bater no seu carro de propósito, a coisa muda de figura. Além da indenização, eu mereço também punição por isso. Mas punição requer intenção e previsibilidade. Só se pune na ética libertária quando a ação foi intencional. Mesmo a visão justnaturalista é trazida para legislações positivas. Se o crime é cometido com intenção, chama-se de doloso. Esse crime requer punição, não há dúvida. Na legislação positivista, a punição é definida lá pela lei. Na ética libertária, a punição deve ser proporcional à violência recebida e deve ser decidida num tribunal privado. Na legislação positivada, com a figura do crime culposo, pega os casos em que não houve intenção, mas sim previsibilidade, imprudência, imperícia, omissão. Nesse caso, segundo a lei, as punições são mais brandas. Mesmo na legislação positivada atual, se não houver previsibilidade, ou seja, se você fizer uma ação e uma pessoa vier a morrer por essa ação, sendo que não haveria nenhuma maneira de você saber que isso aconteceria, não há punição alguma. Da mesma forma, a nossa visão é que intenção e previsibilidade não é algo 0 ou 1, mas sim um contínuo entre totalmente sem intenção e previsibilidade até intenção perfeita, como explicamos lá no vídeo sobre o erro na ética argumentativa. Enfim, o seriado é muito legal, eu contei aqui apenas a parte básica da história que me interessava, tem muito mais coisa ali. Se você ainda não viu, não desanime, mesmo com esses spoilers, tem bastante coisa interessante para ver no meio do caminho. E o ponto final é claro, a autotutela é plenamente aceita pela ética libertária, mas o risco é muito alto. A tendência da justiça libertária é evoluir para tribunais privados para o uso do devido processo legal. Se você se sentir compelido a julgar alguém, lembre-se do devido processo legal, ouça a pessoa. Jamais repasse diretamente denúncias de Facebook. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!